Capítulo 18. Fé em Jesus Cristo. O que é fé? Fé no Senhor Jesus Cristo é o primeiro princípio do Evangelho. É um dom espiritual e ela é necessária para a nossa salvação. O rei Benjamim declarou: a nenhum desses será concedida salvação, a não ser pelo arrependimento e fé no Senhor Jesus Cristo. Mosias capítulo 3, versículo 12. Fé é uma esperança nas coisas que não se veem e que são verdadeiras. Alma, capítulo 32, versículo 21. Ver também Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Fé é um princípio de ação e poder que motiva nossas atividades diárias. Será que estudaríamos e aprenderíamos se não acreditássemos que poderíamos adquirir sabedoria e conhecimento? Será que trabalharíamos todos os dias se não tivéssemos esperança de que, ao fazê-lo, alcançaríamos algo? Será que um lavrador plantaria se não esperasse colher? Todos os dias agimos com base naquilo que esperamos alcançar, uma vez que não podemos ver o resultado final. Isso é fé. Ver Hebreus capítulo 11, versículo 3. Muitas histórias das Escrituras contam como grandes coisas foram conseguidas por meio da fé. Pela fé, Noé construiu uma arca e salvou sua família do dilúvio. Ver Hebreus capítulo 11, versículo 7. Moisés separou as águas do Mar Vermelho. Ver Hebreus capítulo 11, versículo 29. Elias invocou o fogo dos céus. Ver 1 Reis capítulo 18, versículos 17 a 40. Nefe pediu que houvesse fome. Ver Elamã capítulo 11, versículos 3 a 5. E depois pediu que a fome terminasse. Ver Elamã capítulo 11, versículos 9 a 17. O poder da fé acalmou mares, abriu visões e respondeu a orações. Ao estudarmos cuidadosamente as Escrituras, aprenderemos que a fé é uma forte crença sobre a verdade existente dentro da alma, que nos motiva a fazer o bem. Isso nos faz perguntar: em quem devemos ter fé? Perguntas. Pensem em suas atividades diárias. Quais são as coisas que vocês fazem sem que possam ver o resultado final? De que modo a fé os motiva a agir? Por que devemos ter fé em Jesus Cristo? Precisamos centralizar nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Ter fé no Senhor Jesus Cristo significa ter tamanha confiança nele que obedeceremos a qualquer coisa que ele ordenar. Se colocarmos nossa fé em Cristo, tornando-nos seus discípulos obedientes, o Pai Celestial perdoará nossos pecados e nos preparará para voltarmos à presença dele. O apóstolo Pedro pregou que, debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. Ver também Mosias, capítulo 3, versículo 17. Jacó ensinou que os homens devem ter perfeita fé no Santo de Israel, Jesus Cristo, pois do contrário não poderão ser salvos no reino de Deus. Segundo Nefe, capítulo 9, versículo 23. Por meio da fé no Salvador e do arrependimento, fazemos com que sua expiação se torne plenamente eficaz em nossa vida. Pela fé, também podemos receber forças para vencer as tentações. Ver Alma, capítulo 37, versículo 33. Não podemos ter fé em Jesus Cristo sem também ter fé no Pai Celestial. Se tivermos fé neles, também teremos fé que o Espírito Santo, que eles nos enviaram, nos ensinará toda a verdade e nos confortará. Perguntas. Como a fé em Jesus Cristo nos influencia em nossos chamados na igreja? Em nosso relacionamento familiar? Em nosso trabalho? Como a fé em Jesus Cristo influencia nossa esperança na vida eterna? Como podemos aumentar nossa fé em Jesus Cristo? Conhecendo as muitas bênçãos provenientes do exercício da fé no Senhor Jesus Cristo, devemos aumentar nossa fé nele. O Salvador disse: se tiverdes fé como um grão de mostarda, nada vos será impossível. Mateus capítulo 17, versículo 20. Uma semente de mostarda é bem pequena, mas cresce até se tornar uma grande árvore. Como podemos aumentar nossa fé? Da mesma forma como aumentamos ou desenvolvemos outras habilidades. Como desenvolvemos o talento de entalhar na madeira, tecer, pintar, cozinhar, lidar com cerâmica ou tocar um instrumento musical? Estudando, praticando e trabalhando no campo de ação escolhido. Ao fazê-lo, progredimos. Assim também é com a fé. Se quisermos aumentar nossa fé em Jesus Cristo, devemos trabalhar para isso. O profeta Alma comparou a palavra de Deus a uma semente que precisa ser nutrida pela fé.
Mas eis que se despertardes e exercitardes vossas faculdades, pondo à prova minhas palavras, e exercerdes uma partícula de fé, sim, mesmo que não tenhais mais que o desejo de acreditar, deixai que esse desejo opere em vós, até acreditardes de tal forma que possais dar lugar a uma porção de minhas palavras. Compararemos a palavra a uma semente. Ora, se derdes lugar em vosso coração para que uma semente seja plantada, eis que, se for uma semente verdadeira, ou seja, uma boa semente, se não a lançardes fora por vossa incredulidade, resistindo ao Espírito do Senhor, eis que ela começará a inchar em vosso peito, e quando tiverdes essa sensação de crescimento, começareis a dizer a vós mesmos: deve ser uma boa semente, ou melhor, a palavra é boa porque começa a dilatar minha alma, sim, começa a iluminar-me o entendimento. Ora, eis que isso não aumentaria a vossa fé? Alma, capítulo 32, versículos 27 a 29. Dessa forma, podemos aumentar a fé em Deus, agindo de acordo com o nosso desejo de ter fé nele. Podemos também aumentar nossa fé orando ao Pai Celestial a respeito das nossas esperanças, nossos desejos e nossas necessidades. Ver Alma, capítulo 34, versículos 17 a 26. Não devemos supor, porém, que tudo o que temos de fazer é pedir. As Escrituras dizem que, assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Tiago, capítulo 2, versículo 17. A história a seguir fala de um homem cuja fé foi demonstrada por suas obras. Esse homem desejava estudar as Escrituras, mas não sabia ler. O homem, então, orou ao Pai Celestial para ajudá-lo a aprender a ler. Certo dia, uma professora chegou à sua vila e ele pediu que ela o ajudasse. Ele aprendeu o alfabeto, estudou os fonemas e aprendeu a juntar as letras para formar palavras. Logo, estava lendo palavras simples. Quanto mais praticava, mais aprendia. Ele agradeceu a Deus por haver mandado a professora e por ajudá-lo a aprender a ler. Aquele homem aumentou sua fé, humildade e seu conhecimento de tal forma que pôde servir como presidente de ramo da igreja. O presidente Spencer W. Kimball explicou: as obras precisam acompanhar a fé. Quão tolo seria pedir ao Senhor que nos desse conhecimento, mas quão sábio seria pedir que o Senhor nos ajudasse a adquirir conhecimento, a estudar de forma construtiva, a pensar claramente e a reter as coisas que aprendemos. Faith Precedes the Miracle, página 205. A fé envolve fazer todo o possível para tornar realidade as coisas pelas quais oramos e esperamos. O presidente Kimball disse: plantamos a semente com fé e logo vemos o milagre do desabrochar. Muitas vezes, as pessoas compreendem mal esse processo e tentam revertê-lo. Ele continua explicando que muitos de nós desejamos ter vigor físico sem guardar as leis de saúde. Queremos prosperidade sem pagar o dízimo. Queremos estar em comunhão com o Senhor sem jejuar e orar. Queremos ter chuva na estação certa e paz na terra, sem guardar o dia do Senhor como um dia santo e sem guardar os outros mandamentos que Ele nos deu. Ver Ensinamentos dos Presidentes da Igreja, Spencer W. Kimball, páginas 158 e 159. Uma forma importante de aumentar a fé é ouvir e estudar a palavra do Senhor. Ouvimos a palavra do Senhor nas reuniões da igreja e a estudamos nas Escrituras. E como nem todos têm fé, buscai diligentemente e ensinai-vos uns aos outros palavras de sabedoria. Sim, nos melhores livros, buscai palavras de sabedoria. Procurai conhecimento, sim, pelo estudo e também pela fé. Doutrina e Convênios, seção 88, versículo 118. Pergunta: que relação vocês veem entre nossa fé e nossas ações? Quais são algumas das bênçãos que seguem a fé? Pelo dom da fé são realizados milagres, anjos aparecem, são concedidos outros dons do Espírito, recebemos resposta às nossas orações e os homens se tornam filhos de Deus. Ver Moroni, capítulo 7, versículos 25 e 26, 36 e 37. Com a fé vêm os apóstolos, profetas, patriarcas, pastores, mestres, dons, sabedoria, conhecimento, milagres, curas, línguas, interpretação de línguas, etc. Tudo isso surge quando existe fé na terra, e tudo isso some quando a fé desaparece, pois esses são os efeitos da fé. E aquele que a possui, por intermédio dela, obterá todo o conhecimento e a sabedoria de que necessitar, até vir a conhecer a Deus e ao Senhor Jesus Cristo, a quem Ele enviou, e a vida eterna é conhecê-los. Lectures on Faith,
página 83. Perguntas: quais são algumas das histórias das Escrituras nas quais as pessoas se tornaram mais fortes porque tiveram fé em Jesus Cristo? Vocês já viram isso acontecer em sua própria vida? Escrituras adicionais. Explicada a natureza da fé. Hebreus capítulo 11 e Alma capítulo 32. As águas do Mar Vermelho são separadas. Êxodo capítulo 14, versículos 19 a 22. Noé e o dilúvio. Gênesis capítulo 6 a 8. Os enfermos são curados, a tempestade é acalmada, milagres da fé. Mateus capítulo 8, versículos 5 a 33. Cura pela fé. Marcos capítulo 5, versículos 25 a 34. A fé vem de ouvir a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17.